Família, trabalho, relações. Onde o seu pensamento te leva. Vermelho é o livro de Ana Marcondes, onde o universo feminino encontra o fluxo de consciência. No podcast, essa narrativa se expande em uma conversa franca sobre assumir o protagonismo da própria vida. Olá a todos, eu sou a Ana Marcondes e esse é o podcast Vermelho. Hoje nós estamos recebendo a Raizimar Arruda, que eu conheci, eu já me sinto amiga no Instagram, que é um Instagram que ela mantém já há bastante tempo, tem muitos seguidores e que ela traz uma delicadeza poética de escritora que ela é, de estudiosa, e as leituras maravilhosas que ela faz dos nossos grandes autores. Raizimar, tudo bem? É um prazer você estar aqui. Tudo bem. É um prazer também enorme, é uma honra enorme estar aqui com você, Ana Marcondes. Realmente, quando eu estava vendo você, vejo você pela internet, né? Quando eu estava olhando você pela internet, você é igual, exatamente. Você é carismática e isso me fez com que eu viesse até aqui, até você. Muito obrigada por ter aceito o convite e ter dedicado um pouco do seu tempo para que a gente pudesse falar com todo mundo e falar um pouco do seu trabalho, porque você tem um percurso muito lindo, Raizimar. Eu queria que você contasse um pouco para o público que está assistindo a gente sobre quem é você. Eu sou Raizimar Arruda, sou formada em letras, não pela UFPA, professora, eu sou também paraense, de Belém do Pará. A minha trajetória foi assim, eu passei por alguns estados do Brasil, saí de Belém, depois fui para Manaus, passei 3 anos lá, mas sempre com o meu intuito de lecionar, sempre passar aquilo que eu sei, que eu aprendi no banco escolares, principalmente na faculdade. Foi lá que realmente eu me apaixonei pelo curso de letras, pelos nossos escritores brasileiros, até mesmo os estrangeiros também, os da literatura mundial. Depois vim para cá, para São Paulo. Foi em São Paulo. Que sorte nossa de paulista ter você aqui. Ai, que bom. Eu sempre digo, né? Eu sou paraense de nascença, mas eu sou paulista de coração. Porque eu já tenho uns 30 anos aqui e aqui eu quero permanecer mesmo. E foi aqui que também que eu dei continuidade para minha formação acadêmica. Eu me formei em mestre, eu sou mestre em língua portuguesa. Inclusive, a dissertação foi sobre ortografia do século XVII. Uau! Não é? Porque eu sempre tenho aquele ganchinho do latim. Eu adoro latim. Olha só, na época de hoje. Eu vou te falar uma coisa, assim, aqui no pé do ouvido, tá? Eu fiz latim também. Eu fiz USP. E o nosso primeiro e segundo ano de letras, a gente tinha latim. Latim 1, 2, 3, 4. Latim é poderoso. É poderoso. Nossa, eu sei que eu até hoje estudo latim, tá? Aquelas declinações, quando eu quero voltar, por exemplo, para a palavra, um significado, eu corro lá nas declinações, aí eu volto. Volta para a raiz, né? Isso é muito interessante, esse estudo. Que assim, no percurso que eu fiz, eu acabei descobrindo a linguística e aí a semiótica social, e aí eu derivei. Eu fui mais pro lado da filosofia, da psicologia, né? Fui para outros caminhos. Mas a língua portuguesa é maravilhosa. Eu também adoro linguística. Eu adoro linguística, sabe? A nossa língua, ela não é estática, né? Ela é dinâmica. Eu acho muito interessante você saber de onde veio, quais são os regionalismos. Exato. A gente tem uma língua muito rica porque a gente se apropriou, né, do Tupi-Guarani, do português, junto com francesismos, com palavras estrangeiras de diversas linguagens. Então isso tornou o português uma língua muito rica também em termos de vocabulário, mas eu acho que a linguística ela faz com que a gente entenda o povo, né? Quem conhece a linguagem de um território conhece o pensamento desse território também. Tem maneiras de alcançar também ideias coletivas. Eu acho que assim, saindo um pouco, né, da questão gramatical, mas indo para a questão do significado
significados, indo para a questão das coerências, a gente consegue ver no nosso país, né, um país continental, né, com tantas formas de falar e com tantas linguagens inseridas. Por isso essa diversidade maravilhosa que a gente também tem de pensamento, de criatividade, eu acho que está tudo interligado. É um caldo cultural, na verdade. A linguística, né, a gente fala muitas coisas que não tem na gramática padrão, né? Porque a linguagem sai, ela é fluida, ela vai saindo. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, porque isso é muito importante. Você, ainda mais que você que é professora de língua portuguesa, eu fazia assim com meus alunos. Eu procurava sempre, quando eu achava que ele não é por aí que ele deveria ir na língua, eu chamava ele e conversava. Aí nessa conversa, eu e ele, era muito interessante. Eu me lembro muito bem que uma vez eu estava conversando, aí ele falou assim, um aluno, você... Professora, a senhora vai lá de tarde? Aí eu peguei e disse, sim, eu vou lá de tarde, mas também eu vou de noite. Né? Aí frisei bem, né? De noite. Isso daí é na linguagem coloquial, não tem problema nenhum, você pode falar, independendo do lugar onde você vai falar a língua, né? Você vai apropriando. Então aí depois eu falei para ele, sabe por que eu falei de tarde, depois eu falei de noite? Porque não estou dizendo que está errado, está certo, porque eu estou entendendo o que você está falando. Então mas na linguagem culta, na linguagem padrão mesmo, a oficial, não é de tarde, não é de noite, é à tarde e à noite. Eu vou entrando assim. Você vai introduzindo de uma maneira delicada para não falar. E na verdade, inibidos, né? Porque eles ficam muito, se você vai logo. Né, eu acho que o grande problema que a gente tem em sala de aula, no geral, não na sua, provavelmente, você nunca teve esse problema, mas na sala de aula de português, as pessoas têm medo de escrever porque têm medo de errar. Né? Eu vejo isso muito em muitas escolas. A gente tem, inclusive no Instituto Via Cultural, muitas coisas que são relacionadas com escrita criativa para tirar esse medo de errar. Porque na escrita criativa não importa a maneira que você está escrevendo, importa aquilo que você está passando, a narrativa que você está construindo, né? O personagem que você vai desenvolver, a história que você vai entregar. E a escrita, na verdade, depois ela pode ser reeditada, ela pode ser revista, ela pode ser até respeitada da maneira que está, porque daí ela faz sentido para aquele momento e para aquela pessoa. Né? Então, eu acho que essas maneiras, né, de educar, né, em sala de aula, quando a gente encontra um bom professor, a gente cria novos artistas escritores. E o que me empolgou muito em te convidar para essa conversa e que eu queria que você também contasse, eu sei que tem muita história até chegar nisso, do como a gente se conheceu, que foi por conta das suas leituras, né, de escritores. Mas antes eu queria que você falasse um pouquinho também dessa sua chegada aqui em São Paulo, como é que você foi trabalhar, quais foram as coisas que você desenvolveu, contar pra gente. Estava fazendo mestrado, mas eu já estava trabalhando num colégio, né? Um colégio realmente muito conceituado aqui em São Paulo. E eu me vi numa situação assim, muito assim, que eu teria que escolher qual dos dois. Ou eu ficava dando aula, ou eu terminaria o mestrado. Né? Aí, inclusive, até uma colega professora da escola, né, onde eu trabalhava, ela até chegou, nossa, você é muito corajosa. Eu acho que eu não teria essa coragem. Porque, adivinha qual foi a minha escolha? Eu deixei o trabalho, porque eu estava muito bem nessa escola, né? E eu fui terminar o meu mestrado, que eu precisava terminar, né? Só que quando eu voltei, né? E não tinha mais, porque já tinha uma pessoa já, não, né? E eu deixei para lá, né? Então,
vamos ficar colocando currículo. Naquela época a gente colocava currículo, né? Hoje em dia agora é tudo pela internet. Apareceu uma vizinha, né? Aí eu contando para ela o que aconteceu, e ela me indicou para onde ela trabalhava. Quando eu fui trabalhar no Instituto Albert Einstein, realmente foi um trabalho assim muito bom, amava mais aquele trabalho, né? Que era para corrigir provas, né, de concursos, né, que era de enfermagem, tinha de enfermagem e outros também, outras áreas de saúde. E eu corrigi essas provas para eles, né? Que legal. E também teve uma época também que eu cheguei a dar mini cursos, né, exatamente para prepará-los para fazer esse concurso. Não é? Que legal. Então, foram 2 escolas que realmente, essa, né, que é do Pio 12. Eu estudei lá no Pio 12. Que legal. Lá perto, lá em Morumbi. Eu tenho até muita saudade dele, né, do Pio 12 e assim como também lá do Instituto, né? Mas eu acho que eu dei uma parada agora, né? Eu realmente estou com as minhas páginas, né? No próximo ano eu vou reabrir a minha página de língua portuguesa, literatura e redação, que é uma parte mais didática, né? E essa continua, porque ela, eu sempre digo que ela é meu carro-chefe. Ela me motiva, eu estou gostando muito, inclusive até dos meus próprios seguidores, inclusive você, né? Que são seguidores realmente que se identificam comigo, né? Apesar de você ser escritora, né? Mas você tem vários escritores que te seguem. Então, tenho vários. Você tem vários poetas. Vários poetas, tanto homens quanto Posso mulheres. Posso contar o que você faz, que é demais, gente? Ela lê de uma forma, assim, cativante, magistral mesmo, delicada, autores, escritores nossos, Drummond, Pessoa, com uma delicadeza e tudo que você possa imaginar, mas com um pensamento sempre reflexivo. Sempre porque um fechamento, sempre eu tematizo, depois eu faço a reflexão, não é? E por último, eu deixo até para colocar no próprio story, né? Aquele pensamento para fechar o dia. Eu pego o que foi feito, né? Porque tem além dos rios literários, né? Que esses são os rios literários, que eu adoro fazer esses rios. Então, e tem os posts, né? Também. Os posts, os carrosséis literários. Conta para eles dos carrosséis, é lindo. Os carrosséis. Aí cada um eu coloco um título, eu titularizo, não é? Para fechar o dia, eu faço sempre assim, dessa forma, para realmente para as pessoas entenderem, né, que além de fazer aqueles posts que estão lá, que os posts, eu posso dizer, suspiros, não é? Que às vezes são de 2 linhas, são haikais, né? Então, são os curtos que eu sempre coloco para fazer os posts que eu coloco no feed. Quando eles são maiores, aí eu faço pelo carrossel literário, que no carrossel literário sempre tem uma reflexão também. Né? E já tem o rios literário, que eu começo, introduzo. É muito trabalho, é um trabalho assim poderoso, porque você. Obrigada. Eu sei o tempo que a gente leva, a dedicação que a gente tem que ter, a linearidade, mas é uma coisa que eu vejo que você faz com prazer. Você é uma mulher. Eu acho isso muito importante, realizada no que você faz. Isso você passa, né? Você é uma profissional da língua, da literatura, que consegue passar para as pessoas que estão... E eu acho que é por isso que as pessoas te seguem também, porque elas se encantam. Eu procuro sempre, Ana, fazer assim, quando eu estou fazendo as minhas recitações e assim falando também, eu procuro sempre procurar um vocabulário que dê para todos entenderem. Exato, você acolhe o leitor. Isso, e para realmente, ficar na memória
o que eu estou falando aparecer na memória dele aquela imagem visual. É porque muitas vezes o acadêmico ele tem um linguajar mais pesado, mais difícil, e isso afasta o público, afasta o leigo, né? E você não, você realmente fala com o público. É muito gostoso te ouvir. Obrigada. E aí, porque tem essa coisa da internet, né? Tem essa coisa da movimentação. A gente já tem, assim, tem vários meninos, né, que escrevem muito bem também, que são, hoje eu considero até como colegas ali no dia a dia, né? Sim. Eu falo, ai, cadê o Marcelo? Nossa, cadê o Júnior? Né? Eu Então, acho muito fofo isso, sabe? A gente, esse contato que a gente tem, de eu pegar, de eu comentar o seu, por exemplo, um post seu que você, e chamar você pelo nome, eu acho isso muito carinhoso, muito fofo, legal, é mesmo. Né? Chamar de Ana, não é? E chamar de ter a Rê também, eu acho que você segue também a Rê, né? Também. Então, a Rosana. Mas assim, tem um pessoal que a gente acaba ficando, né? Assim, acolhedores, né? São pessoas assim, acolhedoras. Mas é muito gostoso, eu gosto muito dessa página. Inclusive, falando aqui, eu gosto muito mais dessa página de reflexões de literatura, né, da outra que eu estava fazendo antes. Que, né? É a didática. Que era a didática. Eu acho que separa muito. Assim, eu acho que são dois universos que você transita diferentes e que você tem que lidar com os dois da mesma forma. São duas partes que te pertencem. Né? E eu acho que você deve ajudar muita gente também com a parte didática. Sim. Porque, somente em língua portuguesa. Eu tive um podcast, comentei isso, né? Uma coisa é você ter liberdade estética poética, outra coisa é você não saber escrever. E eu acho que se a gente ajudar, se a gente encaminhar para um entendimento da linguagem e da gramática, as pessoas podem continuar fazendo as suas reflexões e as suas derivações do seu jeito, mas elas vão ter o conhecimento que pode ser muito necessário numa entrevista, que pode ser fundamental, às vezes, num trabalho, num emprego, e que é uma coisa que a gente sabe que acaba sendo notada e, às vezes, infelizmente, a pessoa, às vezes, é um ótimo profissional, mas é deixado de lado por conta da maneira de transitar nessa questão da linguagem gramatical. É verdade. Então, eu acho que ajuda muito ter uma pessoa que tem uma página assim. Exatamente. Eu inclusive, essa minha página, as pessoas, elas conversam comigo. Elas pedem até para dar uma olhada no meu... Que legal. Né? Então, eu acho isso muito bacana, legal. Né? Porque eu só não faço, às vezes, muitas coisas, porque como a minha vida é corrida também, né? Eu tenho que me distribuir para outras atividades, né? Aí, essa minha página, ela digamos assim, diga-se até um hobby para mim, sabe? Um hobby, assim, muito carinhoso, sabe? Uma coisa assim que me... Mas você tem uma alma de artista. Sabe? Empolgo quando eu tô fazendo os meus posts, quando eu tô lendo, fazendo uma leitura deles, né? Preparando aquela leitura. Isso é muito legal. Aí eu fico pensando, nossa, será que eu coloco isso? Será que eu coloco isso ou coloco esse aqui? Aí eu fico naquela dúvida, não, esse aqui tá melhor, que combina mais com esse texto, então eu vou lá e pego. Então eu sou assim, eu sou muito criteriosa, sabe? E eu gosto de fazer, lógico que a gente procura fazer o melhor de nós, né? Apesar de a gente, às vezes, tem algumas coisas que a gente não consegue fazer, né? Por algum motivo, não é? Mas a gente vai tentando até um dia dar certo. Como está dando certo a minha página. Tá, ela é muito boa. Então, ela está fluindo bem. Ela está fluindo, está do jeito que eu gostaria que fosse e como fosse a outra também. Você se vê como uma mulher forte? Me vejo, sim.
uma mulher que busca, que que tem propósito. Eu tenho um propósito. No final, eu tenho um propósito lá na frente. Meu apartamento tem livro para tudo que é lado, sabe? Às vezes eu já comprei mais de um mesmo livro, mas 2 vezes, 2, 3 vezes. Porque não, acontece. Muitos livros, né? E assim, se eu pudesse pegar e comprar todos os livros, né? Porque eu só vou vendo. Eu sou a louca dos livros também. Mas enfim, a minha avó a avó Silvia, ela era da antroposofia, homeopatia, ela gostava muito de ler, ela incutiu muito isso. Minha outra avó também, Nenê, era assim. Eu sempre tive mulheres muito fortes na família e gostavam muito de ler. Então eu lia a biblioteca inteira, enfim. Isso é muito bom, não é? Quando a gente encontra alguém na família, assim. Muito apoio. A minha mãe foi um exemplo para mim. Porque eu gosto muito de leitura, isso eu gosto muito, como eu gosto até hoje, graças a ela. Desde casa. Porque ela, desde eu era bebezinho, ela comprava, ela lia para mim. Depois que eu me alfabetizei, né, eu já sabia ler, ela comprava aqueles livrinhos para mim. Pequeno Polegar, Cinderela, Gato de Botas, e assim foi. Aí eu fui formando a minha biblioteca, desde nova. É por isso que eu tenho esse hábito da leitura, eu gosto de leituras. Né? Eu acho que isso está sendo retomado. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. E isso eu vejo um movimento muito bacana hoje das mães retomando essa coisa das histórias. Porque ficou um buraco no meio, né? Assim, há uns anos atrás. Atualmente eu vejo a força da leitura, a quantidade de autores surgindo. Eu vou te falar um pouquinho desse livro que eu vou te dar, que é um prazer você estar aqui, porque eu queria muito que você lesse. Eu quero saber. Porque essa eu vou história... ler com muito carinho. Olha aqui, estou vendo aqui. E eu vou te falar uma Clarice Lispector. A gente está citando ela aí. Ai, que legal. São mulheres que me impactaram, na verdade, né? A gente tem aqui a Lígia e a Lia, né? Nossa, só mulheres que realmente renomadas a nossa literatura aqui. Tá faltando aqui aquela que eu acho muito parecida com você. Ah, Cecília. Da Cecília Meirelles. Esse livro, ele vem com uma narrativa distópica. Você vai ver no texto que tem liberdades estéticas também, tem horas que a história está sendo contada, né? A pessoa está naquela coisa, então são palavras sequenciais sem vírgula, para dar essa sensação de desconforto, de ansiedade, de corrida, né? Tem horas que a gente tem umas falas no meio da narração, ele tem um movimento circular na história, porque ela é contada ciclicamente, a cada hora do dia. Você vê a narradora e as 5 personagens femininas vivendo aquele horário. Aí passa para um outro horário, para um outro dia, são as 5 vivendo aquela situação do mesmo horário, no café da manhã, ou do trabalho, da tarde, da volta para casa. Tem a ver com a rotina, com São Paulo e com ser mulher. E a finalização é uma finalização surpresa. Eu gosto muito de jogo, né? Então isso está inserido um pouco nesse texto. É um convite a, quando você terminar de ler, de reler o livro. Mas eu queria muito a sua opinião. Então, esse convite também tem a ver com isso, porque eu tô aqui. Se você quiser, eu posso fazer um rios literário do seu livro. Nossa, eu gostaria muito. Leia, escolha uma parte. Uma parte, tá. Eu gostaria muito. Porque tem um sumário, né? Tem várias. São prosas ou são versos? Então, mesmo? não, é narração. As duas, né? Na verdade, eu tenho 3 partes. É parte 1, parte 2, parte 3, como se fosse um teatro.
E aí, por isso que tem esse movimento também, que é esse movimento cíclico dessas mulheres acontecendo na parte 1. Aí a gente sente uma mudança um pouco na parte 2 e na parte 3 é o fechamento, que é quando elas se encontram. Ai, eu fiquei curiosa já. Mas, nossa, ia ser maravilhoso, de repente você me colocar junto com as super autoras, imagina. Bom, tá, eu vou pensar numa coisa aqui bem legal para fazer. Eu queria que Mas você... antes eu vou consulto você para ver Tá. se você gosta, tudo, aí Tá. depois eu coloco no ar, se você quiser. Ai, Tá bom? maravilha, quero sim. O que eu vou te pedir agora é para deixar uma mensagem. A gente vai terminar o podcast, nós vamos estar com esse podcast no YouTube e também no Spotify. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo, está aqui entendendo um pouco do que é viver de escrever, viver de ler, de ensinar, de traduzir, né, a educação através das palavras. Olha, a leitura, nós sabemos que ela é muito, muito importante, tanto para a nossa vida pessoal quanto para a nossa vida profissional. Sem leitura, você não sabe nem como pensar. Alguém vai pensar por você. Perfeito. Não é? E a leitura ela vai te ajudar em muitas coisas. E nos livros de literatura, aqui como o da Ana Marcondes, por exemplo, né? Com certeza aqui tem uma mensagem para cada leitor. A literatura é isso. Você começa a entender o outro. Às vezes, há muitas coisas dentro de um livro que parecem muito com você, mas se não parecer muito com você, mas apareça com o seu próximo. Tem alguma coisa, alguma mensagem. Você consegue muitas coisas por meio da leitura. Até inclusive para ter um bom emprego, uma boa formação acadêmica. O hábito da leitura também, ela vai te ajudar muito a escrever. Quando você, parece até que o que você lê no livro, onde você vai escrever, elas fluem para o que você vai escrever. Isso que é a leitura, ela faz com a gente. Ela entrelaça, né? Vários universos. Isso, E ela cria o seu universo. E cria o nosso universo, exatamente. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada por ter também. aceito o convite, com você, por estar aqui com a gente e eu poder te conhecer pessoalmente, porque eu já conhecia ela há algum tempo, mas virtualmente. Então, foi um prazer. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente, deixando a mensagem que sigam a página Reflexões de Literatura da Raizmar, porque vocês vão se surpreender e vão se deliciar. Muito obrigada a todos. Até o próximo podcast semana que vem. Este podcast integra o projeto do Livro Vermelho, contemplado pelo edital CUT-SP 28/2024, Prêmio de Realização e Publicação de Obra Literária Inédita, Prêmio de Fomento do PROAQUI-SP, uma realização da CUT-SP, da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, do Sistema Nacional de Cultura, da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura e do Ministério da Cultura, Governo do Brasil.